Mais uma vez, a Terra Santa está em guerra e sangue está sendo derramado pelos caminhos por onde passou Jesus, território que é considerado sagrado para as três maiores religiões monoteístas do mundo, para os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Agora, você conhece a história completa desse conflito secular? Afinal, Israel, árabes, palestinos, quem é a vítima em toda essa história? Para você entender de forma definitiva tudo o que está acontecendo neste conflito, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Tudo bem com você? É o seguinte, no episódio de hoje você vai entender tudo o que está acontecendo na guerra de Israel, mas principalmente entender todo o contexto histórico. Afinal, por que Israel e os árabes, principalmente palestinos, brigam tanto? Por que tem tanta guerra naquela região? Qual é todo o contexto histórico e quais os principais motivos? Você vai entender tudo isso nesse episódio, mas antes, deixa eu pedir para você que não assiste esse canal faz tempo, né? Faz tempo que você não aparece por aqui. Você já está inscrito aqui no Atualiza aí? Então dá uma moral, clica no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, já deixa seu like e claro, perguntas, comentários são muito bem-vindos. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. Quero saber todas as suas opiniões e dúvidas a respeito do assunto. Tamo junto? Obrigado de coração, não esquece de se inscrever e claro, seguir a gente no Instagram, ó, aparecendo aqui em cima lá, o @atuali_ aí. Tamo junto? Então bora, segue o vídeo e vamos para o assunto principal. Qual é a principal razão de conflitos de guerra entre palestinos e árabes? Muito simples, essa resposta é direta. Simplesmente o principal foco de conflito é o território. Domínio daquele território que é chamado nada mais, nada menos de Terra Santa. Sim, ali é sagrado para três religiões: judeus, muçulmanos e cristãos. Consideram aquela região, principalmente a cidade de Jerusalém, sagrada. Olha que interessante isso. Agora, de onde vem essa briga? Quando essa briga por território começou? Ixi, isso é antigo, mas isso é lá do início da história mesmo. Se você pegar a Bíblia para dar uma lida, você vai encontrar um dos patriarcas da Bíblia chamado Abraão. Você conhece a história de Abraão? Vou resumir para você aqui. A história é simples. Um belo dia Deus fala com Abraão e fala para ele duas coisas. Primeiro, que ele teria uma grande descendência, muitos filhos. Segundo, que ele receberia uma terra, que era para ele ir para uma terra que Deus iria indicar para ele. Adivinha o nome dessa terra? Sim, Terra Prometida. E essa Terra Prometida é a região da Palestina, hoje Estado de Israel. Tá entendendo? Segue o fluxo aí, segue o fio da história. O que vai acontecer? Deus promete a ele uma grande descendência e Abraão era casado com Sara, só que tinha um probleminha. Sara era estéril, não podia ter filhos. E o que acontece? Sara tinha uma serva, em que em muitos lugares você vai encontrar dizendo que ela era uma escrava. E detalhe, ela era egípcia. Essa informação também é importante. O que Sara faz? Para que se cumpra a promessa de Deus, Sara autoriza Abraão a se deitar com a sua serva. O nome dela, Agar. Ele faz isso e nasce o seu primeiro filho, Ismael, e todo mundo vivia feliz, tranquilo e contente. Até que quando Ismael faz 12 anos, o Abraão acaba tendo um filho com a sua esposa. Ué, Tobias, mas a esposa dele não era estéril? Era, meu amigo, mas você lembra da tal promessa de Deus? Para Deus, nada é impossível. Sara vai engravidar e vai dar à luz a um menino. Sabe o nome dele? Isaac. Olha a situação. Nós temos agora um homem, Abraão, duas mulheres, a serva e a esposa, uma com um filho mais velho, Ismael, com 12 anos de idade, e outra com um filho mais novo. Só que esse filho mais novo passa a ser considerado pela esposa, pela Sara, como filho legítimo, logo herdeiro de tudo que o pai tinha, incluindo a promessa de Deus, a descendência e a terra prometida. Começa a haver muito conflito dentro dessa família, basicamente casos de família. O que Abraão acaba fazendo? Ele acaba expulsando da casa dele a serva, que era egípcia, e o seu filho mais velho, Ismael. E eles são abandonados mesmo, eles vão parar no meio do deserto. Bom, a grande questão, resumindo bastante a história, é que de Ismael é dele que descende o povo árabe. O povo árabe vem dessa linha, desse lado aí de Abraão. E é um povo que se desenvolve por uma vasta área na região do Oriente Médio, incluindo chegando até mesmo ao Egito. Por outro lado, o filho tido como legítimo, pelo menos pela esposa, Sara, ele é Isaac e ele dá origem a qual povo? Ao povo judeu. Então perceba, judeus
e árabes, eles são basicamente irmãos. Eles vêm de um mesmo ancestral, que é Abraão. E aí fica a minha pergunta: se a terra foi prometida e o dono da terra é Abraão e ele tem 2 filhos, de quem é a terra? Do mais velho? Do mais novo? Ou de ambos? Deveria ser dividida essa terra. Pegou aí de quando vem a treta, começa há muito tempo atrás. Contudo, quem fica com aquela terra é o povo judeu. Sim, é o povo judeu que fica com a terra prometida, com a terra da Palestina, com a promessa de Deus. Só que o povo judeu foi expulso 2 vezes dessa terra. Sabe qual foi a primeira? Quer dizer, a primeira ele não foi expulso, né? A primeira ele saiu de livre, espontânea vontade. A primeira vez é quando eles saem devido a uma grande seca que aconteceu na região. E sabe onde eles vão parar? No Egito. E sabe o que acontece nessa história? Eles são escravizados no Egito e passam lá 400 anos. Ou seja, a terra prometida ficou vazia, ficou vaga, houve vacância na terra prometida. Essa terra não ficou vazia, ela foi ocupada por outro povo. Adivinha que povo é esse? Sim, os povos do deserto, os árabes, que também se dizem donos daquela terra, uma vez que são descendentes de Ismael. Você está pegando aí a história? Você está entendendo? Pois é, como é que os judeus vão voltar para a Terra Prometida? Eles vão voltar com Moisés, o libertador, que leva de volta esse povo para a Terra Prometida, embora Moisés sequer chega na Terra Prometida, ele morre antes. Quem chega na Terra Prometida é Josué. E Josué, ao chegar na Terra Prometida, o que ele encontra? Ele encontra aquela terra ocupada por outro povo. E ali começam as brigas, ali começam as guerras, para que Israel possa expulsar aquele povo que estava habitando a terra que eles julgam ser deles, justamente uma terra prometida por Deus. Pois muito bem, eles conseguem a vitória e ali é fundado o reino de Israel, que vai durar bastante tempo, e é nesse reino que vai nascer Jesus. Jesus nasce no reino de Israel, ele é judeu. Pois bem, Jesus é um ser, uma pessoa, um cidadão, como você quiser chamá-lo, Messias, importante para essas 3 religiões. Embora ele só seja o Messias, o Salvador e o próprio Deus para os cristãos, ele é muito importante também para os judeus e também para os muçulmanos. Ele é um importante profeta, né? Então, não é Messias, mas ele também é importante. Claro, no cristianismo é diferente. No cristianismo não só é o Messias, é filho de Deus, como o próprio Deus. E o que vai acontecer? Jesus é morto, né? Jesus é crucificado, e quem mandava na terra, né, na Palestina naquele momento? Os romanos é que mandavam. Jesus é crucificado, né, pelos romanos, mas contudo, você lembra lá da história de Pôncio Pilatos, que ele simplesmente coloca lá em Pôncio Pilatos ou Herodes agora? Não me lembro exatamente, um dos 2 aí. E Jesus é colocado lá numa espécie de escolha, uma vez que era Páscoa, né? Entre Barrabás e Jesus. E quem escolhe Barrabás? O próprio povo judeu. E Jesus vai ser crucificado. Mais ou menos 70 anos depois que Jesus é crucificado, o que acontece é que o povo judeu, ele é expulso da Palestina pelos romanos e tem o seu templo, o Templo de Salomão, destruído, e sobra apenas uma parede desse templo, que hoje é o Muro das Lamentações, que fica lá em Israel, em Jerusalém. Então, eles são expulsos da Terra Prometida. E sabe como é que fica conhecido esse período no qual eles são expulsos da Terra Prometida? Diáspora. E eles se espalham pelo mundo. Veja, 70 anos depois de Cristo. Ou seja, a América nem existia enquanto continente da maneira que nós conhecemos hoje. Ou seja, os europeus não tinham nem descoberto a América ainda. Só para você ver quanto tempo tem isso. E você sabe quando é que os judeus vão voltar para a Terra Prometida? Só em 1948. Na verdade, essa é a data da fundação do Estado de Israel. Então, são praticamente 2.000 anos que os judeus ficam fora da Terra Prometida. O que aconteceu com a Terra Prometida neste momento? Claro, ela foi ocupada por outros povos. Mais uma vez, os árabes, e em especial os palestinos. Pois bem, o que aconteceu com os judeus nesse período de diáspora? Muita coisa. Foram perseguidos em vários lugares, mas sem dúvida nenhuma, o que mais marcou foi o Holocausto, que já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945. Nesta época, a Palestina, ocupada por árabes, ela era controlada, tá aí ó, a imagem, tá aqui o mapinha do lado. A Palestina era, quem vivia na Palestina, tá? Era basicamente árabes, palestinos, alguns judeus, mas quem controlava essa região era a Inglaterra. Claro, não era o rei Charles na época, tá bom? Mas a Inglaterra ocupava. Por quê? Porque ela venceu a Primeira Guerra Mundial. E aquele território antes era do Império Otomano. A Inglaterra vence e pega aquela região para ela como um
protetorado. Então essa região fica sob controle inglês, contudo habitada principalmente por árabes palestinos. Até que chega o ano de 1948, aonde o Estado de Israel é criado. E por quê? Justamente devido ao Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto deixou toda a comunidade internacional muito favorável à causa dos judeus, que era chamada de sionismo, que era um movimento que pregava o retorno, o regresso dos judeus à Terra Prometida. Em outras palavras, o fim da diáspora. E é exatamente aí, neste momento, no contexto do Holocausto, do fim da Segunda Guerra Mundial, que a ONU entra na história. A ONU tinha acabado de ser criada em 1945, lá nos Estados Unidos, na Conferência de São Francisco, substituindo a antiga e falida Liga das Nações. E a ONU tem um projeto, o Plano da ONU de 1947. O plano é basicamente o seguinte: pegar a Palestina e dividir ela ao meio. Basicamente tudo que você estiver vendo aqui, ó, na imagem em amarelo vai ser Estado Árabe, vai ser a Palestina. O que tiver em laranja vai ser o Estado de Israel. Só que tem um problema, meu amigo. Simplesmente os palestinos já estavam morando lá há muito tempo, há milhares, né? Pelo menos há 2000, quase 2000 anos, eles estavam vivendo ali. E existiam naquela região, naquele momento, mais ou menos 1 milhão de palestinos e aproximadamente 600 mil judeus, uma vez que com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus migraram para a região da Palestina e ali começam os conflitos. E o povo judeu, que não tinha território nenhum para viver naquele momento, aceita o plano da ONU, falou: opa, eu quero, eu aceito, vamos criar o Estado judeu. Só que os palestinos, esses, não aceitam. E por que eles não aceitam? Pô, a gente vive aqui há tanto tempo, o território é todo nosso. Temos 1 milhão de palestinos, ou seja, somos mais do que os judeus. E nós vamos ficar apenas com a metade do território? Não, isso é injusto. Então eles não aceitam. O que acontece é que em 1948, a Inglaterra, o Império Britânico, ele simplesmente vai embora da região da Palestina. Ou seja, todas aquelas forças militares que colocavam um pouco de ordem na casa vão embora. O que Israel faz nesse momento? Proclama a sua independência. Israel é criado em 1948 neste território que você está vendo aqui, território que foi, né, idealizado pelas Nações Unidas. O problema, meu amigo, é que Israel está cercado de países árabes, o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito, entre outros países que não estão aparecendo aí, né? A Arábia Saudita, o Iraque, eles são países árabes e eles não aceitam a formação de um Estado judeu no meio de um mundo árabe. E a Liga Árabe, que é uma junção, né, de países árabes da região, simplesmente vai invadir Israel. Israel, que acabava de ser fundada em 1948, tem que combater vários países numa coalizão militar que simplesmente queria destruir o recém-nascido Estado de Israel. Mas Israel, com muita luta, consegue vencer o que fica conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os países ao redor invadem Israel. Qual é a conclusão deste conflito? A conclusão é a seguinte: Israel consegue sobreviver. Só que quem perde os seus territórios é o povo palestino, que antes ocupava o território inteiro. Dá uma olhada nesse mapa aqui, que é o de 48 a 1967. Você não tem mais palestinos. Basicamente o que você tem é que tudo virou Israel. Israel conquista esses territórios, exceto duas regiões. A Cisjordânia, que fica com a Jordânia, e a faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza, que já já a gente vai conversar. Fica com quem? Fica com o Egito. Israel passa a ter todo esse território e ainda um pedacinho de Jerusalém. Jerusalém, que é um dos focos, um dos principais focos de conflito, por ser sagrada para todo mundo. E hoje Israel diz, né, afirma que Jerusalém é sua capital. Eles ainda ficam com um pedacinho pequeno de Jerusalém. E cadê os palestinos, Tobias? Onde é que os palestinos foram parar? Os palestinos foram expulsos dos territórios. Eles foram expulsos literalmente da sua casa. Olha só, o exército de Israel, as forças de defesa de Israel, expulsaram os palestinos em territórios que eles já ocupavam há décadas, há séculos, há muito mais do que isso. Simplesmente eles foram expulsos e passaram a viver em campos de refugiados em vários lugares do Oriente Médio. No Líbano tem muita gente, na Síria, na Jordânia, até no Egito. Ou seja, os palestinos que não aceitaram o plano da ONU
porque só ficariam com a metade do território, acabaram ficando sem nada. Israel, que teve que se envolver numa guerra, na guerra de independência, a primeira guerra árabe-israelense, agora está consolidado como uma nação. Só que é uma nação cercada de inimigos que quer a sua destruição. E é exatamente por isso que se diz hoje que em Israel todo mundo, todo cidadão israelense já nasce soldado, porque lá o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos, todos, homens e mulheres. Homens servem pelo menos por 3 anos e mulheres pelo menos por 2. Tem raras exceções nesse processo, mas basicamente todo mundo vai ser soldado em Israel, porque ou é isso ou é a aniquilação do Estado. Israel é um país judeu cercado por árabes que durante muito tempo simplesmente queriam afogar os judeus no mar Mediterrâneo, que é esse mar que você pode ver aqui, que banha Israel. Olha só a tensão e o perigo que Israel viveu durante todas essas décadas. Na verdade, vive até hoje numa situação menos tensa com os países, com alguns países vizinhos. Entendeu a história até aqui? Entendeu como o território é o principal foco de conflito naquela região? Como é que isso vem lá de tempos bíblicos? Pois muito bem, calma que tudo vai piorar. E foi nesse contexto de dominação do território palestino que os palestinos que passaram a viver exilados em outros territórios simplesmente se organizam para conseguirem voltar e recuperar as suas terras. Nasce aí a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, cujo grande líder histórico, já falecido em 2004, Yasser Arafat. Esse que está aparecendo aí na foto, na imagem ao seu lado. Claro que essa imagem é de quando ele era jovem, né? Se você colocar na internet aí, o que vão aparecer são fotos dele bem mais velho. Ele liderou a OLP durante toda a sua vida, né? Desde a criação do OLP até a sua morte. Só que é o seguinte, a OLP, quando ela é criada literalmente para acabar com Israel e criar o Estado palestino, que simplesmente não existiu. Na verdade, nunca existiu o Estado de fato palestino. A ideia era essa, ou seja, podemos dizer que a OLP, quando ela é criada, ela é sim um grupo terrorista. Sim, eu sei que eu falei essa palavra que o YouTube odeia, então faz um favor pra mim, compartilha esse vídeo com todo mundo e não esquece o seu like não, porque senão o alcance do vídeo é desse tamanhozinho, é pequenininho, porque o YouTube não permite algumas palavras aqui, mas não dá pra não falar, beleza? Então, a OLP, ela nasce como um grupo terrorista simplesmente porque ela quer acabar com o Estado de Israel e criar o Estado palestino. Mas aqui eu já quero deixar uma dúvida, que é justamente a pergunta que eu coloquei lá na thumbnail. Afinal, os palestinos, eles são os agressores? Eles são os terroristas? Ou Israel também tem muita participação nisso? Por quê? Cadê as terras palestinas? Cadê as casas dos palestinos que foram tomados? Os palestinos foram expulsos de casa. Será que a gente pode considerar isso terrorismo? Um terrorismo de Estado? Um terrorismo judeu? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Lembre-se, os palestinos criaram um grupo para retomar as suas terras e sim, defendiam o fim do Estado de Israel. Por outro lado, Israel sequer existia em 1948, foi criado e expulsou os judeus da casa deles, das terras que eles ocupavam na Primeira Guerra Árabe-Israelense, embora tenham sido uma liga árabe que invadiu Israel. Afinal, quem é a vítima nesse momento da história? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Tá pegando toda a ideia? Tá entendendo aí toda a linha do tempo? Pois muito bem. Seguindo, o que vai acontecer algum tempo depois? O ano é 1967 e o que vai acontecer é a famosíssima Guerra dos 6 Dias. Adivinha quantos dias durou essa guerra? Exatamente 6 dias. E o que aconteceu foi que o Mossad, serviço secreto israelense, descobre um plano de invasão do território de Israel, que seria a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Só que simplesmente, se a melhor defesa é o ataque, simplesmente Israel ataca preventivamente. Israel decola os seus caças e simplesmente vai bombardear os países vizinhos. Só para você ter uma ideia, o Egito, que era o país árabe daquela região mais poderoso, com o melhor exército, mais bem equipado, ele tem a sua força aérea aniquilada no solo. Força aérea estava lá, um avião do lado do outro, tudo estacionado. Israel vai lá e bombardeia todo mundo. E aí os países árabes vizinhos, eles simplesmente passam a não ter condição de atacar mais Israel. Lembrando que em Israel,
todo mundo que nasce em Israel já nasce um soldado. Homens e mulheres. Eles servem homens por 3 anos e mulheres por 2 anos. Todo mundo para poder se defender. Porque ou é isso ou Israel é aniquilado. E foi nesta Guerra dos 6 Dias que Israel passa por um processo territorial de expansão. Ou um processo de expansão territorial. Fica melhor assim. Se liga nessas áreas aqui, ó. Israel simplesmente vai ocupar as colinas de Golã, que fica na região da Síria, ocupa toda a Cisjordânia, inclusive a cidade de Jerusalém, pega a faixa de Gaza, é aqui que a faixa de Gaza passa para o controle israelense, e pega, galera, a Península do Sinai. Muito importante, território que pertence hoje, né, e já pertencia à época, ao Egito. Então Israel mais do que dobra de tamanho. Israel fica gigante e são áreas extremamente estratégicas, principalmente as colinas de Golã. Uma parte mais alta do relevo do território, onde você pode visualizar os seus inimigos muito mais longe e principalmente fonte da no principal rio da região, ou seja, uma fonte de água doce, que é o Rio Jordão. Lembrando que essa região aqui tem clima árido, então dominar aqui as nascentes do Rio Jordão é extremamente importante. Rio Jordão, o Jordão que inclusive é considerado sagrado. Sabe quem foi batizado no Rio Jordão? Jesus Cristo. Veja que tudo lá esbarra em algo que é sagrado. E nessa Guerra dos 6 Dias, Israel vai bombardear geral e fica bem poderoso na região. Só que, por outro lado, ele vai atiçar ali e vai gerar a fúria dos árabes, que vão tentar se vingar de Israel em 1973, na Guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão, uma guerra que foi gravíssima. Não vou retratar ela aqui, porque aí a gente acaba entrando em assuntos muito específicos, mas só para você saber que a Guerra dos 6 Dias foi fundamental para a ampliação do território de Israel, e depois os árabes tentam se vingar na Guerra do Yom Kippur, mas que acabou basicamente do mesmo jeito que começou. Israel consegue ali manter os territórios e a posse de todos os territórios conquistados na Guerra dos 6 Dias. Bom, quando começa algum tipo de paz para Israel? Israel, enquanto tem que guerrear, ele também se movimenta no plano político, no plano diplomático. E a primeira grande vitória de Israel é um acordo com seu grande rival daquela região naquela época, que era o Egito. O Egito, que não reconhecia a existência de Israel, passa a reconhecer em 1979, na assinatura do acordo ou do Tratado de Camp David, que é capitaneado aí pelos Estados Unidos. O presidente americano convida aí o primeiro-ministro de Israel e o líder, o ditador do Egito, né, que era um militar inclusive, e eles assinam um acordo. E olha o que acontece nesse acordo. Simplesmente Israel devolve aqui, ó, a Península do Sinai para o Egito recupera o seu território, e o que o Egito dá em contrapartida? Algo que Israel precisava demais. Israel passa a ser reconhecido pelo Egito como um Estado soberano. É o primeiro país árabe a reconhecer a existência de Israel e o seu direito àquela terra de forma soberana como um país é o Egito. O Egito, que era o grande inimigo de Israel, passa a ser o primeiro, vamos dizer aliado, mas pelo menos o país que reconhece a existência daquele Estado, e passa a partir daquele momento, olha, nós não queremos mais destruir Israel. Até porque toda vez que o Egito se meteu com Israel, só apanhou. O Egito teve problema no Canal de Suez com Israel, o Egito teve problema na Guerra de Independência, depois na Guerra dos 6 Dias, o Egito só apanha quando entra no conflito contra Israel. Mas isso foi muito importante, essa diplomacia foi fundamental para Israel, né, que se movimentava ali nos bastidores, ali na diplomacia. Pois muito bem, o que vai acontecer algum tempo depois? Já estamos nos anos 80, veja, Israel foi fundado em 48 e nós estamos agora nos anos 80. Anos 80 é uma época difícil, muito difícil para Israel, na relação Israel-Palestino. Porque, vamos recapitular, cadê os palestinos nessa história? Os palestinos estão espalhados pelo Oriente Médio, em especial naqueles países vizinhos, vivendo em condições totalmente degradantes, em campos de refugiados, sem saneamento básico, sem água, sem escola, sem moradia, sem nada. E aqueles que ainda ficaram, que repassaram a residir dentro de Israel, são perseguidos e muitas vezes pelo Estado de Israel. Então veja, existe aqui
uma questão onde o povo palestino, principalmente os mais jovens, ao nascer, ao ouvirem as histórias dos seus pais que moravam naquela região, que tinham uma vida melhor e mais próspera, eles querem reconquistar a sua soberania, a sua autonomia, o seu direito à terra, assim como os judeus fizeram. Tanto quando voltaram do Egito, quando eram escravos, eles lutaram, guerrearam para conquistar aquela terra, quando voltaram lá na criação do Estado de Israel, o atual, em 1948. Então veja, é uma questão por terra, por território. Eles querem ter o seu território. Israel não permitiu a existência e não permite a existência de um Estado palestino na região. E os palestinos querem o seu território. Então essa guerra é praticamente uma guerra sem solução. É uma guerra sem fim. Isso vai continuar acontecendo. Mas, Tobias, e os famosos grupos terroristas da região? Bom, já falamos do OLP, que nem é mais considerado terrorista, a gente vai falar disso. Mas cadê o Hamas? Cadê o Hezbollah? Cadê a Jihad Islâmica? Cadê todo mundo? Calma que já vai chegar. Mas para isso eu preciso falar antes da intifada. O que significa, o que é intifada? Galera, houveram aí duas intifadas que duraram muito tempo, tá? As duas. A primeira, 1987, e a segunda intifada, anos 2000. Para traduzir, basicamente, intifada significa a revolta das pedras. Por que revolta das pedras? Literalmente é isso que você está vendo na imagem aqui do lado. É basicamente palestinos jogando pedras no exército de Israel. Um dos exércitos mais modernos e poderosos do planeta Terra. Basicamente é isso. Os caras jogam pedras. Você vai falar, Tobias, olha só essa imagem aqui que impactante, tá? Crianças jogando pedras em um blindado israelense, um tanque de guerra, na linguagem popular. O que essa pedra faz? Nem arranha, né, o blindado. Mas isso aqui, ó, chama a atenção para o mundo inteiro sobre a desproporcionalidade da força que Israel usa para com os palestinos. E isso aqui também gera, né, mostra aí a coragem do povo palestino em lutar, em brigar pela sua terra, mesmo que isso leve muito deles à morte. Aí eu te pergunto, isso aqui é um ato terrorista? Eles estão lutando contra o Estado de Israel? Você pode falar, Tobias, e de fato isso é considerado um ato terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por próprio Israel, mas cadê o Estado palestino? Cadê o direito dos palestinos de terem a sua terra? O que eu posso falar para você, e talvez fique parecendo, tá, Tobias, então você é a favor do Estado palestino? O que eu posso te dizer é o seguinte: esse conflito, ele é extremamente complexo, ele não é simples, ele não é simplório e não se trata de escolher um lado. Ah, eu sou time Palestina, fim do Estado de Israel. Eu sou time Israel, fim dos palestinos. Porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou esses povos vão ter que, de alguma maneira, encontrar uma forma de coexistir pacificamente, ou o conflito, as guerras naquela região, elas vão existir para todo sempre. Ou até que um desses povos seja completamente exterminado. Porque essa é a grande questão. Não tem solução, não tem fim. A intifada está aí para provar. Um grupo, né, de pessoas que não são exército tradicional, formado, nem armado, eles lutam com paus e pedras se for necessário. Israel utiliza o seu poder, né, dentro do seu território e vai lá com toda a sua força e passa por cima deles. Só que é exatamente esse contexto aí que gera e que gerou a formação e o surgimento de vários grupos militares ou paramilitares e que nós vamos chamar, e sem sombra de dúvida, de grupos terroristas. Sim, eles são caracterizados com todas as características de um grupo terrorista. E aí, os mais famosos, porque assim, não são só esses, tá? Os mais famosos, nós temos aí o Hezbollah, que atua no Líbano, esse país aqui ao norte de Israel. O Hamas, que agora está em todas as manchetes, vamos falar do Hamas. O Hamas é o seguinte, galera, ele foi formado ali nos anos 80 na faixa de Gaza, exatamente neste pedacinho aqui. E é o seguinte, o Hamas, ele diz uma única coisa: nós vamos destruir Israel e vamos criar o nosso Estado. Quando é que isso vai dar certo? Não tem como, os caras já nasceram com o pensamento de destruir o Estado de Israel. Agora, olha que interessante, tá? Existe uma teoria aí, dizem por aí, teoria da conspiração, tá? Mas vou colocar aqui para vocês e já quero saber a sua opinião a respeito disso. Que o Hamas teria sido uma criação que, de alguma maneira, teria sido incentivado pelos Estados Unidos e por próprio Israel para lutar contra o grande inimigo de Israel entre os palestinos naquele momento, que era a OLP. Em especial, um grupo chamado de Fatah, que é o que está logo abaixo. Porque durante muito tempo a OLP, liderada pelo Yasser Arafat, era um grupo terrorista e que tinha grande influência até internacional.
E o Hamas teria sido escolhido, sabe aquela história dividir para conquistar? Ou seja, um grupo político rival dentro dos palestinos? Mas isso não é confirmado, você não vai encontrar em qualquer literatura, tá? Então isso aí são teorias que colocam que o próprio Hamas haveria sido criado, né, ter sido criado com a ajuda americana e israelense. Mas o Hamas é, sem dúvida nenhuma, um grupo extremamente radical. Desde a sua criação é acabar, aniquilar com o Estado de Israel. E agora, né, esse ano, há 2 semanas atrás, eles lançaram um ataque sem precedentes. Sem precedentes até para a capacidade deles. Eles basicamente começaram a lançar mísseis, isso eles já fazem há muito tempo. O próprio Hezbollah já fazia isso. Israel não tem muito o que fazer com relação a isso, embora eles tenham um equipamento muito importante, que é o domo de ferro, né, que protege ali, né, que são mísseis que são lançados para interceptar os mísseis lançados, mas não tem 100% de efetividade, mas mais do que isso, eles invadiram Israel por terra. Mas aqui fica uma questão. Eles partiram da faixa de Gaza. Gente, a faixa de Gaza, ela é controlada pelos palestinos, pelo Hamas. Mas ao redor da faixa de Gaza há um grande isolamento feito pelos israelenses, pelo exército israelense. Aonde estava o exército de Israel nessa invasão? Por que não houve uma reação imediata? Israel nunca deixou de prestar atenção na faixa de Gaza. Faixa de Gaza essa que era comandada, que era liderada pelo Fatah. Quem é o Fatah? O Fatah é o grupo político justamente da OLP, que foi liderada lá pelo Yasser Arafat. Hoje, né, ele já morreu, é Mahmoud Abbas, se eu não estiver enganado no nome dele. Hoje é ele que lidera. O Fatah hoje é considerado um grupo moderado, hoje é considerado um grupo até democrático, tá? Porque ele defende a formação do Estado palestino, mas um Estado laico e um Estado que não quer a aniquilação do Estado de Israel. E esse grupo liderou a faixa de Gaza durante muito tempo. A gente já vai falar dele mais para frente um pouquinho. Mas eles perderam uma eleição em 2006. Em 2006, que é quando Israel abandona a faixa de Gaza, Israel chega para os palestinos, né, chega para a autoridade palestina que vai ser criada, já vou te explicar o que foi isso. Fala, ó, a faixa de Gaza é de vocês, estamos indo embora. E aí o Hamas vence ali umas eleições, democraticamente inclusive, e se tornam os grandes líderes. Mas meio que eles sequestram a faixa de Gaza para eles. Hoje o Hamas é um grupo terrorista que se esconde, eles lutam com as armas que tem, e é a pior arma de todas, né? Eles se escondem atrás do povo civil da faixa de Gaza. Eles inclusive montam ali os seus quartéis, os seus QGs dentro de hospitais, em escolas, em túneis. E Israel, quando vai atacar, acaba atacando esses lugares. E aí, morte de civis. E além disso, existe a Jihad Islâmica também, que vive na faixa de Gaza, um outro grupo extremamente perigoso, grupo terrorista, foi criado no Egito e tem amplo apoio aí de países do Oriente Médio, como por exemplo o Irã. Pegou aí por que surgiram esses grupos terroristas na região da Palestina, ou até fora da Palestina, mas para defender o teórico direito palestino à sua terra? Justamente porque há uma desproporcionalidade de forças e porque Israel também não permite a existência de um Estado palestino. Então esses grupos são uma consequência direta disso. E eu te pergunto, você acha que isso aí um dia vai ter fim? Você acha que é possível Israel acabar com todos eles aí? Não é. Não dá. Então a situação ali é extremamente complexa. Só para você ter uma ideia, esse que está na imagem aí é o Yasser Arafat, que está aí com o turbante na cabeça. Ele era o líder da OLP. Lembra que eu falei isso? Pois é, esse aqui foi o Acordo de Oslo de 1993. Mais uma vez capitaneado aí pelos Estados Unidos. E você tem aqui o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, e você tem o Yasser Arafat, e eles assinam um acordo histórico. Foi tão histórico que eles receberam um Prêmio Nobel da Paz por conta disso. E o que dizia o Acordo de Oslo? Simplesmente que, olha isso aqui, a OLP deixa de ser um grupo terrorista nesse momento, reconhece Israel como um Estado, fala, olha, Israel, a gente não quer mais destruir vocês, a gente só quer ter direito à nossa própria casa. E Israel fala, beleza então tá aqui, aperta minha mão. É a paz. Então, em contrapartida, eu vou entregar para vocês alguns territórios. E eles entregam para a OLP, em especial o Fatah, que é o grupo político da OLP, eles entregam a faixa de Gaza, e é por isso que Israel sai da faixa de Gaza, e também parte da Cisjordânia. A Cisjordânia, no acordo, ela faria parte do Estado palestino, porque já era o plano da ONU lá em 1947, tá lembrado? O grande problema é que o Yitzhak Rabin, ele é assassinado.
E ele não é assassinado por um palestino. Ele não é assassinado por um grupo terrorista. Ele não é assassinado por um árabe palestino. Não. Ele é assassinado por um judeu radical. Sim, acredita, existem judeus radicais. Existem judeus que defendem o extermínio e o fim completo de qualquer palestino. Que não querem que nenhum palestino viva em nenhum metro, nenhum palmo de terra do Estado de Israel. Existem esses grupos hoje, atuando neste momento em Israel. E o Yitzhak Rabin é assassinado. E o que vai acontecer? Todo esse plano, todo esse projeto de paz vai por água abaixo. É neste momento que o Hamas vai começar a ganhar força justamente na faixa de Gaza. Ou seja, Israel se torna um país mais agressivo com relação aos palestinos. Só para você ter uma ideia, foi feito um acordo, né? Esse acordo aqui, o acordo de Oslo, que a Cisjordânia, esse pedaço aqui, ó, passaria para o controle palestino. Só que o que aconteceu? Israel, tá vendo essa partezinha azul aqui, ó? Israel começou a criar assentamentos judaicos, ou seja, de judeus, dentro da região da Cisjordânia. Território que, de acordo, né, com esse acordo aí, deveria pertencer unicamente aos palestinos. E aí você tem o radicalismo. Veja, o radicalismo ele não veio apenas de um lado. E eu tô vendo aí vocês nas redes sociais, muita gente aí falando, né, defendendo o Estado palestino, defendendo até o Hamas, o que por si só já é um absurdo. O Hamas é sim um grupo terrorista. Mas tem muita gente aí também que já compra a ideia de Israel como um Estado livre, democrático, respeitador dos direitos humanos. Não é assim a história. A história não é essa. Tá? Dos dois lados existem excessos, dos dois lados existem radicais. E olha o tamanho do problema. Deixa eu te perguntar, se você fosse um palestino, você defenderia claramente? Não, Israel pode ficar com as terras, é tudo seu mesmo, Israel é lindo, maravilhoso. Ou se você fosse israelense, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos devolver as terras aqui para os palestinos, realmente, tomamos a terra deles, né? Vamos embora daqui, vamos voltar para a diáspora. Você defenderia isso? O que você defende para o caso de Israel e para o caso da Palestina? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários sua opinião, você sabe, ela é extremamente importante. Pois muito bem, qual é a situação atual em Israel e na Palestina? A situação atual é essa aí que você já está vendo no mapa. Olha aí a situação atual. Faixa de Gaza, controlada pelos palestinos, e quem manda lá? O Hamas, como eu acabei de explicar. Cisjordânia, que deveria ser Palestina, tem alguns pedacinhos pequenos na Palestina, né? Que aqui é liderado pelo Fatah, que é o grupo lá que antes era justamente do Yasser Arafat, mas muitos assentamentos judeus nesse território. E os judeus não querem sair da Cisjordânia. E ainda tem um conflito pela cidade sagrada de Jerusalém. Ainda tem esse conflito. Caso você não se lembre, alguns anos atrás, durante o governo Trump, inclusive, Israel muda sua capital de Tel Aviv para Jerusalém. E qual é o primeiro país que reconhece no governo Trump? Estados Unidos. Falou, não, realmente, Jerusalém é a capital, pronto. É mais um motivo para ter treta. Porque Jerusalém nunca foi considerada a capital do povo judeu, oficialmente, né, do Estado de Israel. E aí, quando Israel faz esse movimento, ele está falando claramente para os judeus, para os árabes. Olha, aqui é a nossa capital, é aqui que nós vamos nos estabelecer e vocês não vão ter terra, vocês não vão ter chance. Então veja, é um caso extremamente complexo e hoje, ó, cercado por esses grupos aqui. E eu repito, grupos terroristas, tá? Grupos terroristas. Principalmente aqui, ó, o Hezbollah, esse aqui de cima, é o grupo mais preparado de todos eles, que tem mais membros, tá? Se estima que eles tenham mais de 100 mil combatentes, né? Vamos chamar de combatentes, mas também pode chamar de 100 mil terroristas, e eles tenham mais de 4 mil mísseis que podem jogar a qualquer momento no Estado de Israel. Eles são os mais estruturados. Eles lutaram na guerra da Síria, têm experiência de combate. Você tem o Hamas, que hoje atua e manda e faz como refém a própria população palestina da faixa de Gaza. Você tem a Jihad Islâmica, que é quase irmã gêmea do Hamas. E você tem o Fatah, que foi expulso da faixa de Gaza e hoje comanda, né, alguns poucos territórios na região da Cisjordânia. Olha só o tamanho da complexidade. Essa invasão que aconteceu aí há 2 semanas atrás do território israelense, lá na festa rave, lá, universo paralelo do pai do Alok, isso é gravíssimo, isso é ato terrorista, isso é contra os direitos humanos, isso é barbárie. É barbárie, não tem outra palavra para você determinar o que está acontecendo. Contudo, existe um contexto histórico que não justifica em absolutamente nada o que aconteceu. Mas eu gostaria de saber de você.
Como você agiria nesta situação que vive Israel e que vivem os palestinos? Israel convocou mais de 100 mil reservistas, tem um dos exércitos mais preparados do mundo inteiro e vão atacar a faixa de Gaza, eles vão invadir. E eu posso afirmar para vocês, a maior parte da opinião pública hoje, principalmente a opinião pública ocidental, está a favor de Israel. Mas essa guerra, esse ataque do Hamas, ele foi planejado. O Hamas não fez isso do acaso, não, foi planejado. E o Hamas sabe o tamanho da resposta que Israel vai dar. Isso também foi planejado. O que eu quero te dizer é que daqui a alguns dias, algumas semanas, pode anotar o que eu estou te dizendo, a opinião pública, até mesmo ocidental, vai se virar contra Israel. E aí você tem notícias que membros do Hamas, terroristas do Hamas, mataram crianças. Quantas crianças morrem nos bombardeiros históricos que Israel faz na faixa de Gaza? Uma região com 2 milhões de habitantes, um pouco mais de 2 milhões, altamente adensada, onde sequer tem saneamento básico para a maior parte da população, onde não tem água potável para a maior parte da população. É como se fosse ali um campo de refugiados no meio, né, colado ali em Israel. E aí? Quem vai estar certo, quem vai estar errado nessa história? Não tenha dúvida que a própria opinião pública vai acabar se voltando contra Israel, falando sobre a desproporcionalidade. Só que ao mesmo tempo Israel não tem o que fazer. Israel vai fazer o quê? Vai entrar casa por casa num lugar que moram 2 milhões de pessoas? Bom, os Estados Unidos tentou fazer isso, né, lá no Iraque, tentou fazer isso no Afeganistão e teve que sair com o rabinho entre as pernas. Destruiu os 2 países, principalmente o Iraque, só que não consegue obter a vitória, porque o único jeito de obter a vitória é ocupando a região. Claro, Israel vai reocupar a faixa de Gaza, só que o número de mortes para ambos os lados, principalmente para os palestinos, né, vai ser muito grande, mas muitos soldados israelenses vão morrer nesse processo, porque é extremamente difícil fazer esse combate urbano, casa a casa. Repito, os Estados Unidos está aí para provar, no Afeganistão, em especial no Iraque. E aí, quais serão as conclusões e as consequências deste conflito na Terra Santa, mais uma vez? E qual é a sua opinião a respeito disso, principalmente agora que você já conhece todo o contexto histórico? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não tinha como tratar esse assunto de forma curta, então tinha que ser um pouco mais complexo, um pouco mais profundo. Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários para você quem é a vítima. Tem vítima nessa história? Quem é o agressor? Bom, é óbvio que eu não estou me referindo ao caso específico do Hamas, porque o Hamas, obviamente, é um grupo terrorista. O Hamas claramente passou de todos os limites do aceitável, se é que existe algum limite aceitável numa situação como essa. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Agora, chegou até aqui? Você gosta do Atualiza aí? Gostou desse contexto histórico? De todo esse resumão? Então, claro, clica aqui porque eu vou fazer a cobertura completa para você desse conflito. Você vai ficar por dentro de tudo, com uma análise clara. Tobias, então dê a sua opinião agora. Finaliza o vídeo dando a sua opinião. Você é a favor de quem? De Israel ou dos palestinos? Você é a favor do Hamas? Não, para mim Hamas tem que acabar. Primeiro ponto, qualquer um desses grupos aí terroristas tem que acabar. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto é que só existe um jeito, na minha opinião, de acabar com esse conflito. E esse jeito, assim, ele é um jeito bem sonhador, tá? Ele é o jeito que eu idealizo, não que ele seja necessariamente possível. Esses 2 grupos, os principais líderes dos palestinos, o povo palestino, que não necessariamente é o Hamas ele representa, sim, uma parcela do povo palestino, uma parcela pequena, que tem apoio, inclusive, lá do Irã, de interesses externos, tá? Mas os grandes líderes dos palestinos precisam se unir aos israelenses, e todos vão precisar ceder, e ceder muito. Os palestinos precisam de um Estado tanto quanto os judeus precisaram de um Estado no final do Holocausto, no final da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a única solução a longuíssimo prazo é a criação de um Estado palestino e de um Estado judeu na região da Palestina, da Terra Prometida. Senão, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, nós vamos continuar tendo notícias como essas. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de toda essa história, de todo esse resumo que partiu lá do momento da Bíblia, lá de Abraão, e chegou até aqui no atual momento triste que vive o mundo, que vive Israel, que vive a Palestina. Então, se você gostou, não esquece, se inscreve, botãozão vermelho, deixa seu like e, claro, seus comentários, suas dúvidas, que eu tiro tudo aqui, inclusive suas dúvidas podem virar vídeo aqui no canal. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, estamos aqui, ó, Instagram ativo, só ir lá no @atuali_Isaí. Tamo junto? Beijo do Tobi, fica com Deus, até o próximo vídeo. Já, hein? Tchau, tchau. Fui!